Olá, sou William Penteado e hoje eu irei falar sobre a autofagia e como, segundo alguns pesquisadores, ela pode agir de forma positiva em favor de tratamento de doenças graves. Primeiro, destacando o que o termo autofagia significa comer a si mesmo. Aqui seria a junção auto com fagia. Fagia, comer a si próprio, comer a si mesmo. No caso, auto, referente a si. Si próprio, si mesmo, fagia de comer. Então, comer a si próprio, comer a si mesmo. Essa junção significaria. Então, de acordo com isso, se trata do processo no qual seu corpo digere as células danificadas, reparando danos. Esse processo é responsável por uma limpeza essencial que incentiva a propagação de novas células. Células estas saudáveis, fundamental para o rejuvenescimento celular e longevidade. Prosseguindo, a autofagia também destrói invasores. Esses invasores a que me refiro seriam os invasores do seu organismo, como vírus, bactérias e outros agentes patológicos, além de desintoxicar as células, retirando materiais que podem ser prejudiciais. A desaceleração da autofagia pode contribuir com uma grande variedade de doenças, sendo que em algumas delas, como Parkinson e Alzheimer. Prosseguindo com a nossa pesquisinha, esse processo, no geral, ele é relacionado à desaceleração e acontece com a idade, especificamente. A boa notícia é que existem diversos meios de se ativar e acelerar esse processo naturalmente, prevenindo assim muitos problemas de saúde antes que eles venham a aparecer. Entrando aqui sobre a ativação da autofagia como um excelente tratamento. Prosseguindo, agora citando um seguinte artigo: a autophagy, destacando aqui, Autophagy Modulation, é um artigo de 2012, sendo que ele é bem interessante, porque os pesquisadores, eles veem a autofagia atualmente como um possível método de tratamento de doenças, assim como destacado nesse artigo, eles dizem o seguinte: que a autofagia ocorre normalmente na maioria das células, eliminando agregados de proteínas e organelas danificadas para manter a chamada homeostase, como destacado aqui. Todas essas palavras, caso surja alguma dúvida, vocês podem pesquisar mais adiante. Essa chamada homeostase citoplasmática, dentro do citoplasma, basicamente, o que inclui a degradação de mitocôndrias disfuncionais via mitofagia, que é uma espécie de autofagia ali dentro, na região intracelular. Mitofagia, mitocôndrias, que elimina proteínas intramitocondriais. Destacado aqui caso desejem se aprofundar. Agora, a autofagia ela é vital para a dita homeostase, que é um processo de limpeza envolvida com várias doenças humanas, incluindo doenças metabólicas, neurodegenerativas, câncer e doenças infecciosas. A autofagia pode ser desregulada em diversas doenças e causando assim ou até mesmo agravando os quadros clínicos. Em idosos, ocorreu a melhoria da longevidade ao se induzir os pacientes ao estado autofágico. Assim, pacientes em idades avançadas podem ser possíveis alvos de processos terapêuticos da autofagia.
As abordagens farmacológicas, por exemplo, para regular ou inibir esse processo, estão recebendo uma atenção considerável, devido a informações citadas anteriormente, por exemplo. A regulação da autofagia pode ter um benefício terapêutico em algumas doenças neurodegenerativas, enquanto sua inibição está sendo estudada como uma estratégia no tratamento de algumas formas de câncer, curiosamente. A autofagia para o tratamento do mal de Parkinson, aqui, como eu vou destacar nesse slide, seria algo bem interessante, incluindo o biólogo japonês Oshinori Osumi, que ele deu uma estudada nesse assunto e recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2016 por sua descoberta dos verdadeiros mecanismos da autofagia, ou como as células reciclam seus respectivos conteúdos. Prosseguindo, ele identificou o que eram chamados genes e moléculas que são responsáveis pelo processo de autofagia. Ao fazer isso, ele alterou os paradigmas da ciência sobre o controle de qualidade celular. Ele criou a possibilidade para que os pesquisadores entendam como as deficiências na autofagia estão ligadas a doenças neurológicas. Proteínas tóxicas se acumulam nas células do cérebro, chamadas neurônios. Em doenças neurodegenerativas, os neurônios são insubstituíveis. Para evitar o acúmulo de proteínas anormalmente grandes, eles precisam continuar reciclando as proteínas e as quebrando em pequenos aminoácidos. E a autofagia os permite fazer isso. O processo acontece no sequestro de proteínas indesejadas nos dutos, chamado autofagossomos. Eu até coloquei aqui para pesquisas mais aprofundadas. Além, claro, dos links que eu sempre deixo na descrição. Prosseguindo, após esse processo, eles armazenam essas proteínas em uma organela da célula chamada lisossomos. Aquelas aulinhas básicas de biologia, composição das células, organelas, onde essas proteínas podem ser recicladas. Quando esse processo não acontece da maneira certa, pode haver um acúmulo dessas proteínas prejudiciais. O jejum de água, sem dúvida, seria muito importante, pois é a melhor forma de ativar a autofagia, já que ele permite que o corpo ele regule positivamente a autofagia e também a mitofagia, para remover as células ditas velhas e danificadas. Células essas que estão presentes em nosso corpo, em maior ou menor grau, incluindo células pré-malignas. E incluindo essas células velhas que eu falo, ela pode estar presente incluindo em pessoas jovens, porque sempre está nesse processo de surgem células novas, morrem células mais velhas e vai passando por um ciclo. E essas células danificadas são substituídas. E quando eu falo células pré-malignas, que são retiradas do corpo, podem ser células cancerígenas ou que podem ser células doentes que venham a se tornar algum tipo de câncer, algum tumor localizado. Então, sim, é algo bem interessante. E essa é só a ponta do iceberg. Tem muitos estudos acerca disso. Eu vou colocar uns estudos que eu achei mais interessante na descrição. Bem, por hoje seria isso. Eu agradeço a todos por terem acompanhado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!